Tá, então vamos começar revisando a aula passada, né? E aí que para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um momento, gente. Aí vocês me avisem quando vocês verem a minha tela, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela? Ah, tá. Obrigado. É, essa daqui foi a última aula que eu dei é, foi a aula retrasada, na verdade, no dia 12 do mês passado. A última aula quem deu foi o Igor, mas a gente tratou do mesmo assunto, a gente usou esse mesmo slide, né? E basicamente esse slide era um slide que tratava, deixa eu colocar aqui na apresentação, era um slide que tratava da dinâmica, né? Porque anteriormente a dinâmica a gente tinha visto cinemática, né? Porque quando a gente fala de física um, que é a física do primeiro ano do ensino médio, a gente tem esses três eixos, né? A cinemática, a dinâmica e agora a estática, que é o conteúdo da aula de hoje. E aí que então aqui nessa aula a gente estava tratando ainda do segundo conteúdo, que seria a dinâmica, né? E em cinemática a gente se ocupou de entender o movimento dos corpos, né? Mas sem entender quem quem causava esse movimento, né? Então a gente entendeu, por exemplo, ali que existia a velocidade constante, né? A gente entendeu um pouco sobre velocidade média, que é o espaço percorrido pelo tempo, pelo intervalo de tempo. A gente viu um pouco sobre aceleração, né? Mas a gente não viu quem que causava esse movimento, né? Quem que era o causador desse movimento. E aí que em dinâmica a gente conheceu o conceito de força, que é o conteúdo dessa última aula aqui, e eu vou passar rapidinho para a gente dar uma relembrada, tá bom? Então, então aqui basicamente a gente vai falar de quem são os causadores do movimento, né? Quem que causa o movimento, né? Quem que acelera os corpos, né? Aí a gente fez uma abordagem histórica, né, para poder falar da filosofia, para poder falar que, na verdade, o que a gente quer entender o que a gente quer fazer, na verdade, é responder algumas perguntas fundamentais, né? Então, eu disse para vocês que toda ciência que existe hoje, ela nasce na filosofia, e toda ciência tem lá no fundo o seu aspecto filosófico, né? Aí a gente seguiu esse cronograma aqui, né? Aí a gente falou do Aristóteles, né? Dos antigos. A gente falou sobre como era o mundo deles, né? Que, na verdade, eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e não a Terra girava em torno do Sol, né? Geocentrismo, o nome dessa teoria. E a gente comentou também sobre como que o Aristóteles viu o movimento. Então ele acreditava que existiam quatro elementos, né, que era terra, deixa eu passar um pouquinho aqui, terra, ar, fogo e água. E ele acreditava que os corpos, eles procuravam aqueles elementos que mais pareciam com eles. Então, como eu tinha dito, se esse mouse aqui, sei lá, mais se parece com terra, então é natural que ele procure a terra, ou seja, é natural que ele caia em direção ao chão. Em contrapartida, se eu tenho, sei lá, um vapor, né? Esse vapor de água, sei lá, vapor de qualquer coisa, um gás, né? É um, é um material no estado gasoso, ele mais se parece com o ar. Então, quem ele vai procurar? Ele vai procurar sempre o céu, né? Ele sempre vai subir, e assim por diante. Aí ele falava sobre o movimento violento, que basicamente é quando você tira o corpo do seu lugar natural, ou seja, o lugar do mouse é na Terra. Quando eu quando eu sustento ele assim para cima, eu estou tirando ele do seu lugar natural, né? Então, por isso ele faz uma força contrária, né? Que é o que hoje a gente entende como força-peso, né? Através dessa aula, resistindo a esse meu movimento violento. Então, o movimento violento é esse movimento de tirar o corpo do seu lugar natural. E enquanto ele ficar fora do seu lugar natural, ele vai resistir a esse meu movimento violento, que é o movimento de tirar ele do lugar natural dele. Enfim, aí a gente falou um pouco sobre o Galileu também. A gente viu, né, que a inércia,
ela realmente foi, ela foi, é, ela foi realmente assim, escrita com Newton, com certeza, mas nos trabalhos do Galileu, ele já conhecia a inércia e ele já considerava a inércia. Então, por isso, quando a gente falou de Galileu, a gente já aproveitou para poder falar da inércia, né? Mas falando da inércia, a gente já estava basicamente introduzindo a primeira lei de Newton, né? E aí que a gente viu que a inércia, como está escrito aqui, é a tendência que os corpos têm de conservar a sua velocidade vetorial. Aí a gente falou um pouquinho sobre vetores lá na frente, né? Que a gente já vai passar por lá. E então tendência, como o Igor mostrou na última aula dele, essa, quer dizer, essa tendência a manter a sua velocidade vetorial foi o que aconteceu naquele vídeo que o Igor mostrou na última aula dele, que é um vídeo que tem um acidente dentro de um ônibus, né, e todo mundo é jogado para frente. Então, tipo, naquele momento todo mundo tendeu a continuar no seu movimento. Então, enquanto o ônibus parou com a colisão, as pessoas tenderam a continuar em movimento. Então, por isso elas foram para frente. Essa é a inércia, né? Então, existe a inércia de movimento, né? Um corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento, se nenhuma força externa for aplicada nele, muda isso. E um corpo que está em repouso, ele tende a continuar em repouso, enquanto nenhuma força externa muda isso. Aí, quando eu citei essa questão da velocidade vetorial, a gente parou para poder falar um pouco sobre vetores, né? Tá? Né? Velocidade vetorial. O que que é uma velocidade vetorial, né? Porque até então, na cinemática, a gente só estava considerando a velocidade escalar. E o que que é a velocidade escalar? É aquela que não, é aquela que não considera o sentido e a direção do vetor, né? Então a velocidade é um vetor, né? Por isso velocidade vetorial. Mas ela também pode ser escalar, né? A velocidade ela é escalar quando você olha, por exemplo, ali no velocímetro do carro, sabe? É um número e pronto, aquilo basta, né? Então, quando a gente falou sobre vetores, a gente falou sobre grandezas, que grandezas são propriedades físicas, né, praticamente. Praticamente não, com certeza. São propriedades físicas, né, qualidades físicas. E as grandezas escalares, ou seja, as qualidades que são escalares, são qualidades que elas não precisam de direção em sentido. São qualidades que, se você disser a intensidade dela, ou seja, o módulo dela e a unidade de medida, já é suficiente. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que eu meço, sei lá, 1,74 m, né? Tá ok, tipo, não existe uma de se é para cima, né? Se é para baixo. Não existem outras informações que eu preciso passar além disso, né? A mesma coisa se eu dissesse sobre a temperatura, né? Então, sei lá, se vocês me perguntarem quantos graus faz hoje, eu falar que agora tá fazendo, sei lá, 18 graus. Isso que eu peguei o trem da linha 7 Rubi, né? Mas só que isso não basta, né? Isso não basta. Eu teria que dizer para vocês que eu peguei o. É... Peraí, gente, eu ouvi um barulhinho aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Travou muito? Eita, travou, caiu. Nossa, alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu parei no 18 graus? Foi isso? Ah, tá. Nossa, pessoal, que ruim, meu, que no. Tipo, quando eu entro aqui na apresentação de slide, eu não consigo ver o chat, né? Então, tipo, eu nem imaginei que tava acontecendo tudo isso aqui. Mas beleza, eu vou continuar. De repente, pessoal, vocês podem até ligar o microfone aí para poder me dar um toque. Ia ser bem melhor, tá bom? Então, continuando aqui, né, na apresentação. É isso, pessoal. Qualquer coisa me avise. Por favor, viu? É, Nossa, é essa? Não, é essa. Aqui.
Então, como eu estava falando, não basta que eu fale para vocês, eu tô aqui no trem da linha 7 Rubi. Tá, mas do que adianta? Eu não sei se você tá indo para lá, para cá, né? Se você tá indo no sentido luz, se você tá indo no sentido Francisco Morato. Então, eu poderia dizer, eu tô indo no trem aqui da linha 7 Rubi a, sei lá, a 57 quilômetros por hora, né? Então, eu falei a intensidade da velocidade. Mas ainda assim não é o suficiente. Eu teria que dizer para vocês em qual sentido eu tô indo. A direção que no caso, tá travando, gente? Peraí. Ah, tá. Então tá bom. É, bom dia para você que acabou de entrar. Diário da Carol Xavier. Diário da K. Então eu vou dar prosseguimento aqui à aula. A gente tá só revisando a aula passada, tá bom, Diário da K? E aqui a gente está falando sobre vetores nesse momento. Então, se eu fosse falar sobre, sei lá, a minha viagem na linha 7 Rubi, eu teria que dizer o sentido, a direção não precisaria, porque a gente sabe que é uma viagem horizontal, não é uma viagem vertical, né? E, e a intensidade, né? Então, tipo, a quantos por hora que eu estou viajando. Então, essa é a diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, né? Então, aqui, quando a gente falou velocidade vetorial do corpo, né, a gente falou que a inércia é a tendência que todos os corpos têm de conservar a sua velocidade vetorial. Então, quando a gente falou velocidade vetorial, a gente estava falando de três coisas. A gente estava falando a tendência que ela tem de conservar a sua direção, o seu sentido e a sua intensidade, né? Porque às vezes tem um corpo escalar é constante, a intensidade não muda, mas o que está mudando? A direção e o sentido. A cada instante, o vetorzinho que aponta a direção e o sentido em que ele está que ele tá seguindo, vai se alterando, entenderam? Então, então a inércia é essa tendência que todos os corpos têm de conservar tanto a sua direção, quanto o seu sentido, quanto a sua intensidade. Aí é que eu tô falando exatamente isso que eu já falei, né? Que tem a questão da direção, do sentido, do módulo. Aí aqui, como que é representado um vetor, geralmente, aqui não tá escrito. Quer dizer, está escrito sim, é esse A com uma flechinha em cima. Então, um vetor ele pode ser representado por uma letra minúscula, com uma flechinha em cima, ou ele pode ser representado por duas letras maiúsculas, sendo essas letras o ponto inicial e o ponto final, né? Com uma linha em cima. Aqui não está uma linha sobre escrita, mas deveria estar. É porque eu não consegui fazer. Aí aqui a gente falava sobre a primeira lei de Newton, né? Que é a inércia, né? Que a gente já falou no caso. Aí que a gente falou da segunda lei de Newton, né, que toda força é diretamente proporcional ao produto da massa e da aceleração. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Opa. Eita. Mas e agora, pessoal? Tá rolando? Meu, pior que eu tô aqui na cara do modem, sabe? Putz. Vamos lá, vamos com fé que vai dar certo. Beleza, né? Então, essa é a segunda lei de Newton. Aí aqui a gente tem. Aqui a gente tem. A gente tinha uma simulação, né? Mas não. E aí, Vi, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Aí aqui, dentro da segunda lei de Newton, a gente tinha a força peso e também a força elástica, né? Aí aqui a força peso é todo o corpo dentro de um campo gravitacional, né? Aqui na Terra, por exemplo, ele vai ter essa força peso.
né? Que é uma força vetorial também. Vocês veem que tem aqui a flechinha em cima, sempre vai apontar para o centro da Terra, no caso da gente aqui no planeta Terra, né? E G aqui é uma aceleração. A força elástica é uma força que todo elástico tem, né? Então, é, todo elástico ele pode se deformar, e essa deformação, né? Ele tem primeiro o comprimento natural dele, né? Que é quando ele está no estado natural, sem ser estendido, né? Enfim, comprimido, né? E aí que o quanto que ele estende seria essa deformação. E aqui tem a constante elástica, né? Então aqui dá uma força que não é uma força vetorial. Vocês veem que não tem uma flechinha em cima. Gente, eu moro numa república e eu tô na sala nesse momento. Tá. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Tipo, é que tem outras pessoas aqui falando. Vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá, beleza. Chegou uma galera aqui agora. Beleza. Aí, aí aqui tem algumas simulações que a gente não precisa passar. E a terceira lei de Newton, né? A ação e reação. Então, quando você empurra uma parede, a parede não afunda exatamente porque ela também está te empurrando, né? Com uma força de igual módulo, ou seja, de igual intensidade, a ponto dela se manter em equilíbrio, né? Ou seja, parada, mas de sentido oposto, né? Beleza, essa foi a revisão. Nossa, demorei muito, tem 15 minutos só para a aula de hoje, mas a aula de hoje é uma aula curta, então vai dar de boa. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Mano, pessoas que são complicadas. Tem isso. Mas beleza, vamos lá. Beleza, hoje a gente vai tratar da estática, porque o que acontece? Até então, gente, a gente sempre considerou o corpo como sendo pontiforme, né? Então, quando a gente considerava um carro na estrada, para poder calcular, sei lá, a velocidade dele, esse corpo era um corpo. Tchau, tchau. Era um corpo. Era um ponto, não era tipo algo extensivo, entende? Agora a gente vai tratar, tchau, tchau, do corpo extenso, né? E então, quando a gente tratava de uma coisa que era pontiforme, né, tipo um ponto, eu não sei se vocês estão entendendo, gente, mas assim, o que eu quero dizer é que tudo até então a gente reduzia um ponto, né? Então, por exemplo, vamos supor, o problema era um carro. A gente não imaginava, por exemplo, o comprimento do carro, se ele tinha 2,5 metros, por exemplo, sei lá, porque quando a gente considera ele um ponto, a gente não precisa se preocupar se, quando ele chegou na linha de chegada, qual foi a parte que passou primeiro? Foi a parte da frente? Foi a parte do meio do carro? O centro do carro? Foi a parte de trás? Qual parte que você está considerando? Tipo, a gente pega o centro de massa dele, que seria essa região do centro dele, né? Região central, no caso de um carro, e considera ela como um ponto. Então a gente reduz todo o carro a um ponto, a um pontinho, né? E quando a gente fala de um pontinho, não faz sentido tentar caracterizar o movimento de rotação de um ponto, sabe? Então, até então, a gente só estudou translação, né? Então a gente reduzia tudo a um ponto e estudava a translação desse ponto, né? Até o movimento de rotação na verdade, também era uma translação, né? Isso a gente vê até, por exemplo, na órbita que a Terra faz ao redor do Sol, né? Essa órbita, enquanto a Terra está girando ao redor do Sol, ela está fazendo uma translação, né? Porque translação é você pegar um corpo e fazer isso daqui com ele, ó. É o centro de massa dele, né? A parte central dele que está se locomovendo em relação a um referencial. Então, se o referencial é o enquadramento da minha câmera aqui, que vocês estão vendo com o meu rosto e tudo, a gente tem que esse mouse está se movendo diante desse referencial. Então, isso é uma translação, né? Então, mesmo a Terra girando em torno do Sol, é um movimento circular, mas é um movimento de translação, né? Aí ela tem um movimento de rotação. Se ela não tivesse um movimento de translação, ela estaria parada, né? Ela não ia girar em torno do Sol. Ela só ia girar em cima de, quer dizer, ela só ia girar em torno de si mesma, que é o movimento de rotação, né? Aí, por exemplo, essa barra aqui, né? Imagina essa barra que tá aqui
no lado direito, na parte inferior. Imagina vocês pegarem essa barra na ponta dela e arremessar. Quando vocês arremessarem, ela não vai ter só um movimento, né? Porque anteriormente a gente consideraria só um. A gente não ia considerar se ela estaria girando ou não. A gente só ia só pegar o centro de massa dela. Vocês podem olhar aqui na imagem, vocês vão ver um pontinho vermelho, bem aqui no meio dela. Esse é o centro de massa. Então a gente ia pegar o centro de massa dela, ia desconsiderar o formato, dane-se se ela tem, dane-se o formato dela, vamos considerar esse pontinho aqui no meio e ver a velocidade dela, né, nesse percurso. Se é uma velocidade constante, se é acelerada, e assim por diante. Agora, nesse momento, a gente tá percebendo que, assim, além a gente tem que considerar o material, não só o ponto dele, mas ele inteiro. E quando a gente arremessar essa barra, por exemplo, a gente vai ter um movimento de translação, né? Mas também um movimento de rotação. Então ela pode ir girando, 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 girando e também fazendo translação, entenderam? Então aqui tem o exemplo do sistema solar, né? Que todos os corpos estão em movimento de translação e rotação. Mas só que aqui, gente, nesse momento a gente vai ver só rotação. A gente não vai ver essa questão da translação. A gente vai se prender só a realmente rotação. Então, para isso, a gente vai supor que todo o corpo que a gente estudar, que a gente estuda nesse momento, está em equilíbrio de translação. E esse equilíbrio de translação seria basicamente um corpo em inércia, né? Em repouso ou em movimento constante, né? Em relação ao referencial. E aí agora sim, aí quando a gente tem esse corpo que tá em repouso de translação, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Nossa, gente, mas voltou agora? Tá tudo certo, né? Ah, tá. Beleza, nossa, gente, esperamos que um dia, quer dizer, esperamos que a gente não tenha mais que voltar para EAD, porque, mano, péssimo. E esperamos que um dia chegue a internet aí muito rápida para todo mundo jogar Free Fire aí tranquilamente. Porque fazer aula online é muito chato, mas jogar Free Fire que é da hora. Porque é muito chato, né, meu? Essa coisa de internet ficar caindo o tempo todo, caramba. Mas beleza, vamos finalizar aqui. Tô quase lá. Então, agora sabendo que a gente vai olhar só para a rotação do corpo e não para a translação, vamos tentar definir uma propriedade que pode definir a capacidade de uma força aplicar rotação ou causar rotação num corpo, né? Então, quanto de força, o que propriedade que vai definir a força que eu tenho que aplicar para poder fazer esse mouse aqui girar em torno do eixo dele. Aí, para poder estudar isso, a gente vai considerar três situações, né? A primeira situação é essa daqui, ó. Vocês veem uma imagem de um rapaz que está empurrando uma porta, né? Para poder empurrar uma porta, primeiro a gente tem que essa porta ela tem um eixo de rotação. Esse eixo de rotação é aqui a dobradiça dela, que é onde ela se conecta com o batente, né? Que fala. Enfim. E aí que, dependendo do ponto onde você empurra essa porta, pode ser que seja mais fácil ou mais difícil empurrar ela. Entendem? Então, por exemplo, se ele viesse bem próximo ao batente, aqui assim nessa região, seria mais difícil. Vocês concordam? Ou seria mais fácil? Seria mais difícil, certo? Enquanto que se ele vem na maçaneta, né? Por que que a maçaneta fica nessa ponta aqui? Porque nessa ponta, a força que você precisa aplicar para poder rotacionar é menor. Entenderam? Então, essa é a primeira situação que a gente precisa considerar. E essa daqui é a segunda situação, é o seguinte, deixa eu ver se tá tudo certo. Nossa, mano, tá, realmente, tinha um pessoal aqui, mas foram embora já. Agora vai. Agora vai, gente. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui a gente tem, dentro da situação 2 a gente tem duas situações. O pneu do cara que furou, ele parou o caminhão dele para poder trocar o pneu.
E aí que nessa que ele foi tirar os parafusos, né, ou as porcas, não sei, eu nunca troquei pneu de carro. Enfim, ele conectou uma chave aqui e foi lá e forçou com o pé, forçou, mas assim, tava muito preso, tava muito duro e não deu certo. Aí o que que ele fez para poder conseguir? Aí vocês olhem aqui para outra imagem. Ele conectou um cano a essa chave, né, que tornou essa distância entre o ponto onde ele está aplicando a força, que no caso é o pé dele, e o eixo de rotação, que é aqui onde fica a porca, né, na roda, aumentou. E aí que por isso ele conseguiu tirar a porca por, por conta disso, né? Então vocês percebem que a gente está chegando à conclusão de que quanto mais longe o ponto onde você aplica a força for do eixo de rotação, mais fácil é aplicar uma rotação a esse objeto. E aqui a gente tem uma terceira situação que é bem interessante. Aqui, o D é uma distância qualquer. O que vocês têm que entender aqui é que uma dessas crianças tá o dobro, né? No caso da criança B, tá o dobro de distância do eixo de rotação, que é aqui o centro da gangorra, e a outra tá a metade dessa distância, né? Então a criança B, ela tem um peso X e a criança A tem um peso 2x. Então o peso dessa criança A é duas vezes o peso da criança B. Mas o que acontece? Elas foram posicionadas de uma maneira que elas ficaram em equilíbrio. E o que eu ia falar de equilíbrio, equilíbrio de rotação agora, mas no slide mais para frente vai ter, aí a gente comenta e volta aqui para a gente definir o que que é equilíbrio de rotação. Mas enfim, vocês percebem que, por exemplo, se ele pesa 40 e esse daqui pesa 20, então para que houvesse equilíbrio, esse aqui que pesa 20 teve que ficar duas vezes a distância desse daqui que pesa 40. E aí que eles ficaram em equilíbrio. A gangorra nem subiu nem desceu, nenhum dos dois lados. Ah, beleza, então essa propriedade, que é a capacidade que uma força tem de proporcionar rotação a um corpo extenso, é chamada de torque. É como está escrito aqui, ela é diretamente proporcional ao braço de força, B. E o que que é o braço de força B? É a distância do eixo de rotação, então, no caso, a distância do ponto E, aqui nessa gangorra, até o local onde a força é aplicada, né? Que seria aqui, no caso, o menininho B ou a criança A, né? Então, colocando uma régua, essa distância aqui, ó, vai ser o braço de força, né? E essa aqui, gente, era uma letra tal, né? Eu coloquei T porque eu não soube fazer tal, é uma letra grega. A unidade dessa força é Newton vezes metro, né? Então, Newton de força, metro de comprimento, né? E aqui nesse caso, qual tipo de força que está sendo aplicado na gangorra, gente? Vocês sabem dizer? Qual tipo de força que está sendo aplicado na gangorra? Quem consegue chutar aqui, ó? Chutar não, né? Mas qual tipo de força que está sendo aplicada na gangorra? É a força-peso, não é? É a força-peso devido à aceleração da gravidade e devido à massa deles. Então é a força-peso que aplica essas forças. Então, se a gente fosse calcular o torque que acontece aqui nessa situação, esse torque seria essa força, né? Essa força seria a força-peso. E qual que é a força-peso que a gente tinha visto no slide anterior, da aula anterior? Era a massa vezes a aceleração da gravidade. Então seria mg vezes b. M é a massa do menininho, g é a aceleração da gravidade que a gente pode arredondar para, sei lá, para 10 metros por segundo ao quadrado, e o braço de força é a distância que ele está do centro da gangorra, do eixo de rotação, né? Vamos lá, só para finalizar. Aí aqui o equilíbrio. O que que é o equilíbrio de rotação? O equilíbrio de rotação é quando. Porque o torque ele pode ser definido como sendo positivo quando a rotação é no sentido horário, ou negativo quando a rotação é no sentido anti-horário, né? Ou o oposto. Isso daí é convenção, né? O exercício vai definir ali, você pega a definição e aplica, né? E o que que é o equilíbrio de rotação? É quando a gangorra não vai nem o lado esquerdo dela vai subir e também não vai descer.
E o que que isso quer dizer? Quer dizer que a força que um menininho, né, que a força-peso que um menininho está aplicando de um lado é igual a força-peso que o outro menininho está aplicando do outro. Por isso fica em equilíbrio. É uma balança, né? Para poder ficar em equilíbrio, os dois pesos têm que ser iguais. Ou, nesse caso, tem que estar em distâncias de tal modo que eles acabem ficando iguais, né? E aí que eu tenho uma simulação aqui bem legal para finalizar a aula, que é essa daqui, ó, que é exatamente o que que a gente estava conversando. Ó. Vocês estão vendo? Tá tudo certo aí, pessoal? Tá, né? Aqui, ó, eu vou colocar o menininho de 20 quilos. Deixa eu pegar uma régua aqui, ó. Ó, primeiro aqui vocês veem que essa gangorra acertou o chão muito rapidamente quando eu coloquei ele nessa posição aqui. Mas se eu colocar ele mais para cima, ó, de repente aqui, ó, já foi um pouco mais difícil de rotacionar. Então, o que que a gente pode dizer? Que o torque foi menor, né? E faz sentido falar que o torque foi menor, porque se a gente fosse pegar o braço de força aqui, ó, que é a distância do eixo de rotação até o menino, é uma distância curta. Então, por isso que o braço de força, que o torque foi pequeno. Exatamente porque o torque, ele é, aqui, ó, diretamente proporcional ao braço de força. Então, quanto menor o B, ou seja, quanto menor a distância, mais força você vai precisar fazer para poder dar rotação para esse objeto, né? É o caso da porta. Quanto mais próximo à maçaneta você empurrar a porta, mais fácil ela vai rotacionar. Quanto mais próximo ao batente você empurrar a porta, mais dificilmente ela vai rotacionar. E aí que a gente poderia ver qual que é a distância que a gente tem que colocar esse cara aqui para que ele fique em equilíbrio. Eu coloquei 0,5 aqui e um desse lado. Deixa eu ver se eu colocar dois, vamos ver. Aqui, ó, essa linha, esse tracinho aqui representa a força, e agora eles estão em equilíbrio. Gente, na próxima aula a gente continua com esse assunto, aí a gente resolve alguns exercícios também, mas assim, conceitualmente a gente já pegou qual que é a ideia. Aí eu vou finalizar aqui agora para vocês descansarem um pouco e assistirem a próxima aula, tá bom? Muito obrigado, gente, pela participação e um ótimo final de semana aí para vocês, beleza? Tchau, tchau. Ah, eu que agradeço.